Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Gente, em nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre a Era Vargas, tá certo? Ou sobre o Estado Novo. Nós vamos compreender as principais características do Estado Novo, tá certo? Então, após 7 anos de governo democrático, gente, Getúlio Vargas, ele não desejava renunciar ao poder, né? Então, o que foi que aconteceu? Para isso, ele criou uma falsa sensação de perigo comunista no Brasil, certo? A sensação do medo permitiu que o presidente desse um golpe, né, e anulasse as eleições previstas para o ano de 1838 e lançasse uma nova forma de governar o Brasil, ainda no ano de 1937. Então, nesse ano, o Brasil entrou no período do Estado Novo, também conhecido como a ditadura de Vargas. Então, nós vamos conhecer um pouco o que era o Estado Novo. Foi um período, gente, em que Getúlio Vargas ele governou o Brasil de forma ditatorial. Ou seja, no entanto, gente, é importante perceber como ele elaborou as medidas autoritárias, certo? E ao mesmo tempo em que garantia os direitos aos trabalhadores. Nós conhecemos esse presidente como o presidente do povo, que ele lutava pelo povo, tá certo? Então, nós vamos entender melhor, certo? Essa aula, a partir de agora. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o golpe do Estado Novo. O que é isso, gente? Com o temor criado pelo Plano Cohen, o que é isso? Esse Plano Cohen foi uma armação conjunta, né? Tinha como objetivo era derrubar Getúlio Vargas, tá certo? Então, com o temor desse plano aí criado, então o que foi que aconteceu? Getúlio Vargas, ele conseguiu renovar o estado de sítio no Brasil por mais um tempo, certo? Esse período foi essencial para a preparação do que viria ainda a acontecer, certo? Então, vamos lá, ver o que foi que aconteceu. Então, durante o estado de sítio, gente, buscou o apoio de governadores influentes em suas regiões, pois assim eles teriam maior controle sobre os estados e garantir a defesa de seu governo diante do perigo que o Brasil vivia, tá certo? Com o apoio de grande parte dos governadores e da parte do exército, Vargas, ele anunciou o fechamento do Congresso Nacional, certo? E uma nova Constituição foi outorgada no dia 10 de novembro de 1937. Então, a justificativa dessas medidas foi a necessidade de pôr fim às tensões políticas no país, que realmente, gente, era uma tensão mesmo, certo? Na época que ele estava no poder. Então, no dia 2 de dezembro do mesmo ano, o presidente ele decretou a proibição e o fechamento dos partidos políticos. Então, com essa medida, se instituiu o Estado Novo, tá certo? Então, vamos adiante. Quais foram as principais características e medidas adotadas por Getúlio Vargas? Nós vamos observar aqui as primeiras principais características. Daqui a pouco nós vamos estudar as outras, certo? No próximo slide. Então, os partidos políticos, né, foram extintos. O presidente, ele podia dissolver o Congresso, abolia a liberdade de imprensa e instituiu-se a pena de morte. Agora vamos aí à Constituição de 1937.
ele tinha como característica o fortalecimento do poder executivo. Você pode observar aí. Que poder é esse? O presidente, né? O poder do presidente, que foi considerado a autoridade suprema do Estado. Então, assim, Getúlio Vargas, ele passou a ter poder completo, ou seja, ele podia criar leis e ele podia também executá-las, além de trocar os governadores de oposições por interventores, certo? Então, vamos conhecer outras medidas da Constituição de 1937. Foi a permissão do presidente, né, para suspender o mandato de deputados e senadores, como nós vimos um pouquinho antes, a possibilidade de determinar prisões e exílios de opositores políticos, o retorno da pena de morte, a censurar os meios de comunicação, né, os jornais, rádio, cinema, entre outros. O mandato presidencial é de 6 em 6 anos, o voto direto para a composição dos deputados federais e dos senadores, tá certo? Tudo isso está envolvido na Constituição de 1937. Agora nós vamos adiante, vamos falar um pouco sobre o controle e a repressão no Estado Novo. O que é isso? O que é isso, professora? Com o governo do Estado Novo, como era autoritário e tinha por objetivo criar um novo Brasil, a propaganda e as informações que circulavam, elas deveriam estar alinhadas às ideias do presidente, tá certo? Tinha que ser tudo de acordo com o que o presidente pensava, toda aquela ideia centralizada vindo dele. Então, o que aconteceu? Sendo assim, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que era o órgão responsável por criar as propagandas, né, que aproximavam o povo de Getúlio Vargas, certo? Mencionando as conquistas do presidente e as melhorias que ele fazia pela população. E uma das criações que foram mais importantes, que eu quero destacar aqui, desse departamento, foi a Hora do Brasil. Foi um programa de rádio obrigatório para todas as emissoras, no qual o presidente ele se comunicava com a população brasileira, bem como seus feitos eram anunciados, certo? E para concluir, eu gostaria só de falar que ele ele recebeu o apelido no longo do seu governo de pai dos pobres. Por quê? Porque ele instituiu diversas medidas para melhorar a vida dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, certo? Então, ele fez a CLT, né, que significa Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? Visando o bem-estar dos pobres, da população. Então, que vocês possam realizar as atividades propostas no Google Sala de Aula e até a próxima aula. Um grande abraço.